Aqui me sinto em uma comunidade acolhedora, diversa e interessante. Eu gosto muito de sentar com os meus amigos, a gente conversa e compartilha as experiências que a gente teve ao redor do mundo. O que para mim faz diferença é ter professores que são totalmente acessíveis e que me ajudam a encontrar o meu caminho. O diferencial do DP não é só o que acontece dentro da sala de aula, mas as inúmeras atividades extracurriculares que enriquecem o aprendizado. Aqui encontrei colegas que são inspiração, tanto pelo que pensam quanto pelo que fazem. Por mais seja um ambiente acadêmico, nós realmente nos importamos com as pessoas e com as aplicações no mundo real. Então, boa noite a todas e todos. Sejam bem-vindos ao Open Class, que é o de governança no setor público. Eu acho que eu sou o primeiro nessa sequência desse curso. Quero dar boas-vindas a vocês em nome do IDP. Estou vendo algumas caras conhecidas. O Edu, que está aparecendo aí, só vai dar tchau. Infelizmente, como são muitas pessoas, a opção, só pelo menos nesse momento, é de deixar o som desligado, como se fosse um webinar, mas vocês têm possibilidade de fazer as perguntas no chat. Eu, particularmente, eu estou meio rouco, vocês já perceberam, estou dando aula direto, sexta, segunda, terça, estou bem rouco mesmo, um ar-condicionado aqui, pegando um pouco, mas vamos lá. Então, assim, a ideia é que eu tenho um pouco de dificuldade de acompanhar chat, porque vocês vão perceber que eu sou um pouquinho hiperativo, mas eu tenho um pouquinho de dificuldade de acompanhar chat, olhar para a apresentação e também pensar nas ideias. Mas fiquem à vontade para tentar colocar... Eu não sei se vocês têm a possibilidade de colocar aquele emojizinho de mãozinha assim, tem? Então, caso vocês tenham alguma... Tem, Juliana, será? Tem, Edu? Tem sim, aqui no canto direito. Se vocês quiserem fizerem uma pergunta no chat, coloquem a mãozinha, que aí eu olho para o chat, que aí fica mais fácil. E aí eu tento dialogar com vocês. De todo modo, isso aqui não vai ser um monólogo. A ideia é que eu faça a apresentação do conteúdo e fiquem à vontade para fazer questionamentos, tirar dúvidas, etc., via chat. Porque, assim, de fato, é muito... Vamos supor que tiver 100 pessoas. Se tiver 100 pessoas no chat... Sempre tem barulho de cachorro, criança, etc. Fica muito difícil de concentrar. Então, bote a mãozinha, faz a pergunta no chat. E aí, depois, provavelmente lá para as 8h20, eu paro de passar o conteúdo e a gente abre para perguntas e para um diálogo, para uma conversa um pouco mais aberta. Na mesma lógica, a pessoa pede a palavra, a gente desmuta, e aí a pessoa tem o direito, tem condições de falar. Eu acho que fica melhor assim. Beleza? Então, vamos lá. Meu nome é Pedro Cavalcante, eu sou gestor governamental, atuo no IPEA como pesquisador já há algum tempo, como gestor e mais recentemente no IPEA, nos últimos 5 anos no IPEA, e vou ser responsável por essa sessão de hoje, que nós intitulamos de Conceitos Básicos de Governança e Capacidades Estatais. Tenho atuado com esse tema já há algum tempo, seja em docência como em pesquisa. E a ideia do plano de voo hoje é dar um panorama sobre a diversidade conceitual, tanto de governança
quanto a importância de se olhar também para capacidades estatais, né? que na prática são conceitos bastante complementares, digamos assim, vocês vão entender isso no decorrer da sessão. Nas próximas aulas, né, vocês vão ter aula com Daniel Catelli sobre centro de governo, né, um olhar da presidência da República, provavelmente no Ministério da Fazenda, é um tema também muito que eu valorizo bastante. Em 2019, eu lancei junto com Alexandre Gomide, que também é professor do IDP, um livro, uma coletânea de artigos, né, com vários pesquisadores sobre núcleo de governo, é um tema muito importante, muito interessante, que, em linhas gerais, é a governança da agenda prioritária do presidente da República, né, ou do primeiro-ministro, se for um regime parlamentarista. Então, é bem interessante essa temática. Com a professora Vládia Pompeu, vocês vão discutir governança e compliance. Eu não sei, não lembro muito bem as datas mais, mas daqui a pouco a Juliana pode passar para vocês, né? E com o Cristiano Hecker, que é o secretário de gestão, né, que também é colega meu gestor, vocês vão ver governança e a estratégia federal de desenvolvimento. Eu acho que ele vai abordar o ENDES, né, que é essa nova estratégia nacional de desenvolvimento, né? Então, vocês estão vendo a minha apresentação já? Tá, Juliana? Tudo certo. Digo assim, o PowerPoint está, né? Então, sim. Então, esse é o nossa proposta, nesse nosso plano de voo hoje, né? E tentando tirar aqui o número de pessoas aqui que estão aparecendo na minha frente. Não estou conseguindo, peraí. Não sei por quê. Eu sei por agora eu descobri que o Zoom a gente vai apanhando, mas uma hora dá. Essa apresentação eu mandei para a Juliana e ela vai tentar colocar no chat para vocês e também na própria plataforma do Open Class. É isso, Juliana? É isso, vai estar disponibilizado, acho que na próxima semana para vocês, do Canvas. E eu também passei para ela um PDF de uma publicação nossa lá do IPEA, chamado Boletim de Análise Política Institucional, que a gente lançou no fim de 2018, né, em dezembro de 2018, junto com o Guia de Governança Pública da Casa Civil, né? Ou seja, são publicações completamente diferentes, eu vou abordar elas, né? Mas esse BAP, né, esse boletim, ele traz artigos que fundamentam boa parte dessa discussão que a gente vai ter aqui hoje, né? Então, uma das premissas, né, do debate de governança é que nós não temos um conceito de governança. A governança é, na administração pública, o que a gente denomina de conceito mágico. Ou seja, é um conceito já embutido de muito juízo de valor, bastante normativo, né? E bastante diversificado. Então, você não tem uma governança, você tem uma variedade de conceitos e aplicações de governança. O título desse BAP é justamente esse, né? Variedades de governança pública, né? E eu vou reforçar aqui. E para cada uma dessas diferentes configurações e arranjos de governança, cada uma delas vai demandar um conjunto distinto, né, de capacidades, né? Capacidades estatais e não estatais, né? Porque a governança ela tende a ser cada vez mais compartilhada em termos de responsabilidade na implementação das políticas públicas entre o setor público, iniciativa privada e a sociedade, né? Então, rapidamente, quais seriam essa diversidade, né? A gente vai abordar dois tipos aqui, que é boa governança e a governança sob a perspectiva analítica, que é o que mais me interessa, né? Mas a governança ela tem diversas formas de ser analisada, né, e de ser implementada também. Primeiro é o tipo de organização. Ela pode ser governança do setor público, ela pode ser governança corporativa, que também pode ser pública, né? Porque a Petrobras é uma empresa de economia mista, a Caixa é uma empresa pública, né? Mas ela também é corporativa, né? Sobretudo o Banco do Brasil, que é economia aberta também, ela também tem um foco corporativo, sendo público. Mas a governança pode ser corporativa de um Bradesco da vida, né? De uma área privada. Governança global, que é todo o debate sobre conjunção de esforços e articulações e interação entre atores multinacionais e nacionais, né, para atuar em determinadas áreas, seja na área da saúde, onde a OMS lidera boa parte das discussões, laboratórios empresas multinacionais, a ONU com papel de destaque, o OCDE, né, o Brasil agora se candidatando para entrar
na OCDE. Então, a OCDE tem um papel importante nessa configuração de governança global, né? Governança de instituições sem fins lucrativos e assim sucessivamente. Ou seja, cada tipo de organização vai ter sua configuração e características distintas de governança. Uma segunda forma de observar a governança é sobre o campo ou atividade de atuação, né? Ou seja, o tema, no caso da governança pública, que é o nosso foco aqui, a governança ambiental, né, da política ambiental, da política de agricultura, né, da política de minas e energia, de óleo e gás, é bem distinta da de infraestrutura logística, por exemplo, que também vai se diferenciar de tecnologia da informação, da área da saúde. São atores diferentes, são regras diferentes, são arenas decisórias diferentes. Então, campo e atividade, ou seja, o que a gente chama na literatura de ciência política, no campo de pública, né, de subsistemas de política pública, também vai impactar a configuração da governança. Eu vou olhar o chat rapidinho aqui, que o Márcio tem uma pergunta. Você fez no chat já, Márcio? Márcio? Márcio levantou a mãozinha. Você pode fazer a gentileza, Márcio, de fazer a pergunta no chat, por conta da configuração do webinar. A gente vai responder as perguntas durante a aula, durante a palestra, pelo chat, e depois eu abro, depois que passar o conteúdo, eu abro para um debate. Tá? Então, se você puder fazer a pergunta no chat, eu agradeço muito. E a terceira forma de se analisar, né, é um modelo particular de governança, que pode ser de regulação, pode ser de participação social, né, pode ser multinível, que hoje está muito em voga, né, embora seja algo nada novo, né? Na verdade, a governança multinível nada mais é do que a articulação e a concertação federativa na implementação de uma política pública, né? Seja de governo federal, governo estadual e municipal, no caso do Brasil, né? Governança para desempenho, ou seja, um desenho de gestão voltado e de atores voltado para mensurar e focar em desempenho, né? Então, esses modelos também vão apresentar olhares distintos para a governança. Apareceu a pergunta aí? Ainda não, né? O debate atual é muito, não contaminado, mas é muito dominado, melhor palavra, desculpa, contaminado não é a palavra correta. É muito dominado, né, por uma discussão bastante normativa e prescritiva, né, do que a gente vai chamar, a gente não, né, que sobretudo os organismos multilaterais vai chamar de boa governança, né? Então, supostamente, a boa governança é tudo aquilo que tem respeito ao Estado Democrático de Direito, às regras, né, do Estado Democrático de Direito, rule of law, transparência, participação, accountability, sustentabilidade. Então, tudo que é bom é boa governança. Tudo que não deu certo, tudo que é ruim é bad governance, né? Má governança, né? Ineficiência, corrupção, mau uso da verba pública e assim sucessivamente, né? Na prática, né, isso são duas abordagens, né? São duas formas de você olhar para o mesmo fenômeno, que é como as políticas públicas são implementadas, né? No caso da abordagem da boa governança, como eu mencionei, ela tem esse caráter normativo prescritivo, ou seja, se observa as boas práticas, né, as boas regras, né, aquilo que dá certo em determinadas realidades político-administrativas e econômicas, né, e procura replicar ou recomendar as melhores práticas. Isso gerou um processo enorme de proliferação de indicadores, né, índices, como o próprio indicador do Banco Mundial, que é um dos pioneiros, né. Esses indicadores têm muitas falhas, muitas dificuldades. Aqui no Brasil também tem vários, tem das estatais, tem do TCU, tem diversos outros, com muitos problemas teóricos e conceituais, porque muitas vezes tentam comparar realidades administrativas muito distintas, embora sejam esforços valorosos, né? Mas a ideia da abordagem de governança sob a ótica da boa governança é justamente definir ou recomendar, né, normas a serem seguidas. Então, isso já é histórico, né, sobretudo pelos organismos multilaterais, né? Ou seja, aquelas práticas que deram certo, como elas podem ser organizadas, replicadas, né? Nós, na academia, temos uma preocupação, um olhar um pouco diferenciado, que é um olhar para a abordagem analítica,
A gente não está muito preocupado, embora a gente tenha essa preocupação também, mas a gente não está tão preocupado em recomendações do que dá certo apenas. A gente tem preocupação de entender como é que se configura, de fato, esses arranjos de governança e por que alguns dão certo e outros não. Porque receita de bolos, isso esses organismos fizeram muito na década de 90, no começo desse século, que foi propagar que as políticas públicas, daqui a pouco a gente vai passar pelo Banco Mundial, que já revisionou essa visão mais prescritiva, sob a lógica de que aquelas boas práticas que davam certo em Copenhague ou na Suécia, poderiam ser perfeitamente replicadas em Moçambique ou na cidade brasileira, que dariam certo só porque as regras são as mesmas. A gente sabe que isso não acontece. Diversos fatores impedem, sobretudo fatores relacionados à baixa capacidade de analisar, de regular e de implementar política pública nesses países em desenvolvimento. Então, os próprios organismos multilaterais já estão revisando essas prescrições, porque você tem uma variedade muito grande de configurações, limitações, restrições, falhas de mercado, falhas de governo, que impedem que as boas práticas praticadas no Norte, implementadas no Norte, possam ser ipsilíteres implementadas e implantadas aqui no Sul ou em países com mais dificuldades. Então, isso não quer dizer que essas duas abordagens não sejam dicotômicas, não é isso. Inclusive, elas são muito complementares. Uma vai beber na fonte da outra para ir aprimorando com o tempo. Mas o foco principal, meu aqui hoje, é abordar mais a perspectiva analítica, a perspectiva da análise de como o arranjo de governança é estruturado e funciona. Provavelmente com o Daniel, que tem mais experiência na implementação, e com o Cristiano, vocês vão caminhar mais para esse lado de boas práticas e boa governança, que é excelente, e também com a professora Vládia, que dá uma complementariedade. Aí uma pergunta principal, uma premissa... e aí eu esqueci de passar esse slide, Esse é o boletim de análise política institucional que eu mencionei, que faz justamente essa discussão entre o que é abordagem de boa governança, o que é abordagem de arranjo de governança, abordagem analítica, e várias outras discussões de modelos de governança e de análise de governança. Acho que são 13 ou 14 capítulos bem curtos. Então, vocês que são da área de, por exemplo, de gestão de desempenho, tem capítulo lá do Humberto Falcão. Quem é da área de participação social, tem capítulo também do pessoal lá do IPE, que trabalha com governança de participação social, e assim sucessivamente. Então, tem diversas concessão, infraestrutura e assim sucessivamente. Então, fiquem à vontade de explorar esse boletim, que vai estar também disponível para vocês. A pergunta principal que se faz, ou principal não, a primeira que se faz é o porquê da governança se tornar um conceito tão importante nos últimos tempos. Porque é um tema da moda, porque é fashion. Na verdade, a governança tem um histórico muito de décadas, ou seja, de mais de 50 anos se discute governança, mas esse conceito vai se modificando no tempo, vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas o ponto central é que há uma justificativa, o porquê desse conceito atual de governança como um alargamento da atuação estatal e de colaboração e parceria. Independente do conceito, governança sempre tem dois pilares, seja ela corporativa ou governança pública, por exemplo, seja ela na área da educação ou na área de infraestrutura. E esses pilares são os seguintes: condução, direcionamento, que eles chamam em inglês de steering, direcionamento de uma determinada ação ou política pública. E prestação de contas, que a gente ainda não achou uma palavra adequada para o português, de accountability, responsividade, talvez. Então, assim, para toda política pública, é importante ter um planejamento, uma capacidade de implementação e um direcionamento, e por um plano a ser seguido, estrutura de execução, que seria o steering, e o outro lado é que, para implementar, é fundamental ser responsivo, ter diálogo com as partes envolvidas, interagir com esses atores. Então, vamos pegar um exemplo que está muito em evidência aí
né, teve em evidência há pouco tempo atrás, né? Eu estou tentando fugir de falar de Covid, né? Mas a gente não consegue, né? Porque tudo é Covid ultimamente, né? Então não vou fugir de Covid, não. Mas naquilo que eu consegui, eu tento dar outros exemplos, né? Mas um exemplo interessante é o Enem, por exemplo. O Enem é uma política pública, né, importantíssima, né, de ensino médio e de ingresso no ensino superior, né, uma política educacional fundamental. Né? E nas semanas passadas, acho que um mês atrás, estava tendo o Enem, né? E não basta apenas... Agora, o Enem é uma situação... O Enem passou por diversas crises, eu estou até orientando um excelente aluno de mestrado sobre o Enem, aqui no IDP, né? Mas é uma política pública que enfrenta crises constantemente, né? Mas provavelmente essa foi a maior de todas em função da pandemia, né? Com a taxa muito baixa de assiduidade, etc. Né? Mas só lembrando do Enem, porque me lembrou o Alexandre, que é o presidente do Enem, que é um colega nosso, analista de comércio exterior, ex-Medic, né? Ele estava o tempo todo na mídia, né? No CNN, no Globo News, CBN e tal, não apenas explicando como é que ia ser o Enem, ou seja, não apenas preocupado com a condução da implementação do Enem, né? Mas o que mais tomou tempo dele atualmente, né, na pandemia, era prestar contas, responder às dificuldades de se implementar um Enem em plena pandemia, né, de coronavírus. Então, não basta apenas você implementar um Plano Nacional de Recursos Hídricos. É importante você dialogar com quem está envolvido. É importante você prestar conta, é importante você dar transparência, né? E tudo isso é estruturado dentro das regras e é exercido por aqueles atores envolvidos dentro do arranjo de governança, né? Então, independente do modelo, do tipo de organização, se é público ou privado, subsistema de política pública, sempre há um esforço de um equilíbrio em arranjos de governança, entre accountability e steering. Tá? Em algumas políticas que tendem a ser menos transparentes por característica da própria política, por exemplo, ações da Receita Federal de fiscalização, etc., tem que ter uma preocupação maior com o steering e menor com a accountability. Políticas mais abertas, né, como educacional, por exemplo, onde todo mundo entende, todo mundo se envolve, esse equilíbrio tem que ser um pouco melhor, né? Não que seja ruim a Receita, não é isso o caso. É só porque a característica da política pública, né, não precisa ser tão responsiva assim. Né? Mas é importante vocês terem em mente esses dois pilares, né, que vão perpassar a própria aula, provavelmente a aula de compliance, né, da professora Vládia, vai abordar muito mais o pilar de accountability, né? Enquanto que, por exemplo, a aula do Cristiano deve caminhar mais, e a aula do Daniel deve caminhar mais para uma questão de gestão, de steering, né, de condução da política pública, né? Embora esses dois pilares sempre vão fazer parte do conceito da prática de governança. E agora, por que a governança virou fashion, né? Isso aí que eu tinha feito a pergunta anterior e acabei pulando para os pilares, né? Mas existe um conjunto de justificativas que fazem com que a governança seja a bola da vez, digamos assim, junto com a inovação, né, como um dos temas da moda da administração, né? Primeiro, o fato de você ter Aqui, o Eduardo fez uma pergunta. Muitas pessoas confundem o conceito de governança e gestão. Sim, muito, né? O próprio TCU faz um esforço no seu referencial de governança organizacional de separar o que é governança e o que é gestão. Eu, particularmente, tenho muita dificuldade de fazer isso, porque eu acho que são conceitos imbricados, né? Então, eu vou passar já sobre o conceito de gestão e governança, né? São conceitos distintos, né? Mas eu tenho muita dificuldade de definir, por exemplo, que a avaliação de política pública é governança e não é gestão. Para mim, são os dois, né? Depende do enfoque. Se você está olhando para o enfoque de gestão, você vai ter um enfoque de como vai fazer a avaliação. Você está olhando sobre a ótica de governança, a pergunta pode ser quem está fazendo, para que está fazendo a avaliação, né? Então, assim, eu tenho muita dificuldade dessa separação, sabe, Edu? Mas é uma ótima pergunta, daqui a pouco eu chego lá. Então, por que esse tema entra na moda? A primeira razão é que você tem um aumento cada vez maior de complexificação e de volume da ação estatal. Tá? Então, se há séculos atrás
o Estado só coletava tributos e provia segurança interna e defesa nacional, né? Com a evolução da cidadania, dos direitos políticos, civis e sociais, né? E agora ambientais e de terceira geração, de segurança, de paz, etc., né? O Estado passa a ter um conjunto enorme de atribuições, que a gente pode, por exemplo, materializar nos 17 Objetivos Sustentáveis do Desenvolvimento Sustentável, né? Que não são só 17, né? Porque se você desmembrar, vão ter dezenas de metas de diferentes áreas de política pública, né? Então, isso demanda do Estado respostas um pouco mais sofisticadas e que não necessariamente são unilaterais, né? Ou seja, elas tendem a ser feitas de forma compartilhada com outros atores não estatais. A gente vai ver um pouco disso no conceito. Uma segunda justificativa, né? A gente vive cada vez mais nas eras do wicked problem, né? Muitos de vocês já devem ter ouvido falar sobre essa palavra, né, esquisitinha. Problemas perversos, né? Ou problemas, digamos, cabeludos, se a gente for botar no português ao pé da letra, né? Que são problemas muito difíceis de definir, são multicausais, né? Não tem solução clara, socialmente complexo. Às vezes, a ação pública piora a situação, agrava a situação, né? Não está muito claro quem são os responsáveis, né? Então, esses wicked problem, agora como a literatura tem chamado os super wicked problem, é questão relacionada à migração, né? Aquecimento global, a gente mal sabe, não tem informação completa sobre o assunto, a gente não sabe como enfrentar essas questões. Desigualdade social, todo mundo concorda que a desigualdade social, por exemplo, é um problema para o Brasil, um dos maiores problemas, mas as pessoas têm soluções completamente antagônicas, né? Algumas que tendem a agravar a desigualdade, né? Então são soluções distintas, né? E agora a gente está vivendo, provavelmente, na nossa geração, o maior dos super wicked problems dessa geração, né? O coronavírus e todas as suas implicações sanitárias, sociais, econômicas, e todas as outras psicológicas, psicanalistas e que você imaginar, né? E justamente um problema repleto de informação incompleta, repleto de baixo conhecimento de como enfrentar e que muitas vezes a própria ação pública, né, desencadeia mais problema, o agravamento da situação, né? E demanda, né, cada vez mais cooperação e coordenação entre atores governamentais e não governamentais, né, em diferentes frentes. Para conter a contaminação, é preciso ter colaboração dos agentes econômicos, é preciso ter colaboração das famílias, né? É preciso ter uma boa estrutura de regulação, isso precisa ser pactuado entre organizações do setor público, entre organizações da própria sociedade, né? Então, é um desafio, talvez o maior desafio que os arranjos de governança, né, do Brasil e do mundo têm enfrentado. Alguns países têm conseguido sair melhor do que outros, né? Nós, infelizmente, não somos um caso de sucesso no enfrentamento do coronavírus. Isso está muito relacionado à baixa construção de arranjos de governança, né, que incentivam colaboração, comprometimento e cooperação no enfrentamento do problema, né? Diferente, por exemplo, da Austrália, da Nova Zelândia, onde você tem um arranjo, né, muito bem estruturado, lógico, são países menores, né, com muitas capacidades, né, mas que conseguem, né, têm conseguido evitar essa catástrofe que a gente está vivendo a partir de muito acordo, de muita boa regulação, né, e de muita cooperação social, econômica e governamental. Uma terceira justificativa é cada vez mais os governos preocupados em construir estratégias holísticas e integradas nas suas políticas públicas, né? Um exemplo, para enfrentar temas transversais, então, gargalos de infraestrutura, miséria, sustentabilidade, são temas que perpassam praticamente todos os ministérios, ou boa parte deles, por exemplo, né? Então, não adianta apenas um ministério ou um nível de governo atuar. É importante uma concertação em torno dessa temática, né? Isso faz com que é importante que os governos definam suas prioridades, né,
Provavelmente na aula do Daniel de centro de governo vocês vão ver que essa é uma das funções do centro de governo, do núcleo de governo, definir prioridade e coordenar a prioridade governamental, né? Isso exige muita concertação, né? Costurar bons arranjos de governança. O que seria, então, governança, pessoal? Na década de 80, o Banco Mundial dizia que era só o exercício de poder político para gerir assuntos, ou seja, só o que o PEDRAE, que foi o Plano Diretor de Reforma do Estado Brasileiro, que era só suficiente, era a capacidade de implementar eficientemente as políticas públicas. Então, se você tiver uma boa... O que, na prática, Edu, isso aí é o que a gente chama hoje de boa capacidade de gestão, né? Capacidade de você entregar uma política pública. Então, o conceito de governança anterior está muito mais próximo de gestão do que o de governança atual. O conceito de governança atual é o seguinte, né? O Estado sozinho não é suficiente para enfrentar esses desafios, esses problemas e essas situações. Tá? E, por isso, ele constrói, em parceria com atores não estatais, né, mecanismos e instrumentos de política pública, né, para enfrentar esses desafios. Né? Então, a ideia de governança pública é o alargamento da ação estatal e das formas de atuar no Estado. Isso pode ser o Estado provendo diretamente uma política, vamos supor, o Butantan, que é um órgão público lá de São Paulo, ele sozinho faz a vacina e vacina as pessoas lá, cria suas estandes de vacinação e faz sozinho. Isso seria o quê? Um mecanismo hierárquico, monolítico do Estado fazendo tudo. Mas o que a gente percebe, inclusive nessa organização, né, que é o Butantan, que é uma autarquia pública, né, a gente percebe que o Butantan faz tudo sozinho? Não. O Butantan depende de tecnologia de fora, né, validação internacional, né, insumos estrangeiros, né, plano nacional, ou seja, é outra instância de governo, depende dos governos municipais para implementar, né, depende do cronograma nacional. Então, assim, depende da cooperação de determinados atores da iniciativa privada ou de instituições públicas, sem fins lucrativos também. Então, mesmo uma organização que supostamente teria o potencial de fazer tudo sozinho, não faz. Faz em parceria. Né? Por quê? Porque o Estado cada vez mais atua em rede, parceria, contrato, colaboração e etc. E essa é a lógica de governança, sobretudo em políticas públicas. Né? E aí você vai ter um conjunto enorme, dezenas de conceitos, né, que vão variar de acordo com a área de política pública, vão variar sob diferentes perspectivas. Né? Mas a premissa para entender governança é essa, né? E aí o Banco Mundial, em 2017, lança esse relatório, né, um relatório muito legal, que tem um sumário executivo de 3 páginas em português, para quem se interessar, né, que é uma releitura muito sofisticada do conceito de governança, né, onde ele não vai dizer que governança é a única capacidade de implementar política pública. Não, governança é muito mais do que isso. Governança, para o Banco Mundial agora, é o seguinte, é um processo no qual atores estatais e não estatais formulam e implementam política pública dentro de um conjunto de regras informais que moldam e são moldadas pelas relações de poder, né, desses atores. Uns bons arranjos de política pública, vamos dar um exemplo do SUS. Né? O SUS é um excelente, um sistema até, né? Até mais do que um arranjo, né? São vários arranjos que atuam em conjunto. Né? Mas o SUS, né? Uma política do SUS, por exemplo, né? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Depois a gente responde. As questões vão ser disponibilizadas. O PDF vai ser disponibilizado depois, tá? Quem perguntou. Mas o SUS, o que é o SUS? O SUS é só o Ministério da Saúde? Não, é o Ministério da Saúde, é Fiocruz, são as universidades, os hospitais universitários, as clínicas, os hospitais privados, os laboratórios, né? Os médicos, os profissionais de saúde, né? Atores estatais e não estatais, né? Que interagem diariamente para formular e implementar essas políticas públicas, né? Num conjunto de regras, como dar um exemplo de uma regra, por exemplo. Né? Uma vinculação orçamentária, que o município tem que gastar tanto, o Estado tem que gastar tanto. Né?
ou uma regra informal, né? onde o governo federal é o responsável pela coordenação. Né? Isso ainda não está muito claro, né, no plano nacional, se todo município tem que seguir ipsilíteres as orientações do governo federal. Mas a gente tem uma cultura, uma regra informal, né, onde o governo federal, pela sua posição estratégica, acaba definindo isso. E é assim que está acontecendo. Né? E, logicamente, você tem relações de poder dentro desse arranjo. Um ponto interessante é que o Banco Mundial ele se preocupa também em criar esse framework analítico, né, essa estrutura de análise, né, para mostrar o seguinte: não adianta apenas replicar boas práticas. O que é importante é que essas regras e esses atores, ao interagirem, né, eles consigam gerar comprometimento, coordenação e, consequentemente, cooperação. Eu não vou ficar aqui falando mal da nossa situação atual, né? E vou falar do caso, porque é muito chato falar de conjuntura, mas eu vou falar, por exemplo, do caso dos Estados Unidos até o ano passado, né? Onde o presidente Trump negava a doença, né? Brigava com os governadores, né? Prometia na Semana Santa que abria a economia. A gente está chegando na Semana Santa de um ano seguinte. Os Estados Unidos anteontem teve 2.500 mortes por coronavírus, algo nunca imaginável. Ontem os Estados Unidos bateu 500 mil de mortes, né? Mas como é que foi a governança do Poder Executivo nos Estados Unidos para lidar com o coronavírus? Foi um fracasso total. Por que foi um fracasso? Porque os atores, sobretudo estatais, no caso ali na governança multinível, o presidente Trump, preocupado com o processo eleitoral, né, focou as atenções em brigar e ter conflito com os governadores, por conta dos lockdowns, das restrições na economia. Né? E o que isso gerou? Gerou uma inexistência de coordenação de ação. Né? Ele mandava não usar máscara, o governador mandava usar máscara. Órgãos públicos federais não precisavam ter lockdown, órgãos estaduais sim. Essa descoordenação, né, fez com que o caso americano seja um maior exemplo de fiasco em termos de arranjo de governança para enfrentar um problema como esse, né? Dados os números que, mesmo com 70 milhões de vacinados, ainda são alarmantes. Né? Então, em linhas gerais, o arranjo de governança construído ou desconstruído, no caso dos Estados Unidos, gerou comprometimento? Nenhum. Muito pelo contrário, gerou conflito. Né? Gerou coordenação? Nenhuma. Né? Só entre os governos republicanos e o Trump, o que não necessariamente gerou boas consequências. Então, para se ter política eficaz, é necessário minimamente construir esse tripé de uma boa prática de governança, de bom arranjo de governança. Então, quando a gente olha, por exemplo, trazendo de volta para a realidade brasileira, o caso da saúde, em várias áreas, como saúde bucal, saúde... a própria vacinação, vamos supor, que a gente erradicou várias doenças, vacinação do sarampo, da polio, né? O Brasil é uma referência de construção de arranjo de governança que gera comprometimento entre os atores envolvidos, né? Boa coordenação, né, do governo federal com os estados e municípios e cooperação. Consequentemente, erradicamos polio, sarampo, etc. Né? Mesmo o país, mesmo atores muito parecidos, política de saneamento básico. Nós temos um bom arranjo de governança no política de saneamento básico? Há um comprometimento, uma boa coordenação entre estados? Governo federal e governo municipal? Não, até hoje a gente não conseguiu chegar lá. Né? Isso vai impactar na qualidade da política pública. Né? O saneamento é um dos gargalos do desenvolvimento no Brasil. Né? Mais de 60% dos domicílios não tem mínimo de saneamento adequado. Isso é fruto justamente desse arranjo, desse déficit de implementação dessa política pública. Eu vou pular aqui o caso do Banco Mundial, e aí indo para... Mas eu faço, mais uma vez, a recomendação, tá? De vocês, quem se interessar, dar uma olhada nesse relatório aqui, está disponível online, né? Só botar Governança e a Lei Banco Mundial, que vai aparecer tanto o relatório completo em português, em inglês também, mas o sumário executivo que traz de forma bastante objetiva esse framework aqui, que é muito legal. Pessoal, estou muito quieto, né? Não estou vendo pergunta, vamos ver se tem mais pergunta aqui, porque eu estou ficando cada vez mais rouco, né? Muita aula dando, então eu acabo ficando muito rouco. Vamos ver aqui.
A Marisa perguntou. Hoje falta no setor público, capacitação técnica para englobar todas essas ações e orquestrar tudo? Marisa, em certas áreas, sim. Em outras áreas, não necessariamente. Então, a gente tem áreas muito bem desenvolvidas, muito bem estruturadas, organizações públicas ou parcerias público-privadas, né, que têm muito capacidade técnica. Órgãos como o Embrapa, por exemplo, CAD, né, o próprio Butantan, que eu já mencionei, são referências internacionais, né, CVM, de boa gestão. Né? Enquanto que outros ainda são capengas, têm limitações, tem áreas que não têm nem autarquia, que não têm agências para implementar a política pública. Né? Então, há uma diversidade muito grande na capacidade. A gente vai tratar sobre isso também rapidamente. Né? Essa questão não estaria conceituada como os princípios de PPPP, parceria público-privado? Parceria público-privado, Paulo, ótima pergunta. É um arranjo de governança, né? Muito específico, híbrido, né? Porque ele tem hierarquia, ele tem contratos, ele tem instrumentos de mercado, né? Na relação, é contratual, e também um pouco de rede. Né? Esses são os 3 mecanismos de governança. Né? Hierarquia, que é o Estado fazendo ou regulando diretamente, mercado é o contrato, né? E rede é a atuação colaborativa. Né? Então, parceria público-privada é um exemplo muito interessante de arranjo de governança predominantemente híbrido. Né? Aí a pergunta aqui da Sheila, as privatizações diminuem o poder do Estado, se é positivo ou negativo? Também depende muito, Sheila. Né? A gente tem exemplos muito bem-sucedidos de privatização em algumas áreas, né? Onde muito bem regulada, os serviços públicos evoluíram bastante, por causa da telecomunicação, isso é fundamental. A grande questão é que isso não exime a responsabilidade do Estado. Tá? O Estado ele para de vender linha telefônica, ele para de vender celular, mas ele é responsável em regular os contratos, ele é responsável em monitorar a concorrência, os preços, né? O respeito ao consumidor, criar um ambiente de negócio propício a mais investimento. Então, umas semanas atrás eu dei uma aula sobre governança de infraestrutura no mestrado, né, que a gente trata justamente disso, e a literatura elenca o conjunto de atividades que o Estado faz para conceder, por exemplo, um serviço público, uma rodovia, por exemplo. São mais de 60. Né? Então, assim, o Estado não tira a sua responsabilidade, ele aumenta o leque de responsabilidade. Né? E ele atua dentro de um bom arranjo contratual com o setor privado, as políticas públicas podem dar certo. Né? Não é menos ou mais importante. É só uma configuração diferente dessa relação Estado-sociedade, Estado-agente econômico. Né? O Eduardo pergunta sobre a sustentabilidade no governo Biden, né? E o conceito de ESG pode acabar superando de governança nos próximos anos. O que é ESG? Porque, assim, para mim, ESG é a Escola Superior de Guerra. Eduardo, desculpa. Manda aí, explica para mim qual é o conceito de ESG que você está se relacionando. Mas aí depois, foi quem que perguntou? Paulo, parceria público-privado pode ser fundamental para algumas áreas, para outras não, né? Vai variar muito de acordo com o setor. Na área de infraestrutura parece ser bem promissor, né? Mas, logicamente, a economia tem que voltar a funcionar para a gente voltar a fazer concessões, que a gente não consegue fazer muitas concessões. Né? Para a área social, por exemplo, já tem mais limitações. Né? Para a área ambiental também. Né? São alternativas, não é uma panaceia. Tá? Nada é panaceia, nada vai resolver todos os problemas. A própria configuração das parcerias público-privadas vão ser diferentes para um aeroporto, para uma rodovia, para um porto ou para uma floresta ou reserva nacional, né? Porque são configurações distintas. Né? É uma boa alternativa, digamos assim, mas existem outras também complementares. Né? Vou responder mais uma pergunta e vou avançar, porque senão a gente não consegue avançar. Tá? Aí depois eu volto para as perguntas. O Environment Social and Governance. Eu particularmente não conheço, não me debrucei sobre esse conceito, Tiago. Obrigado aí obrigado, Tiago e Edu. Né? Eu acho que são conceitos muito convergentes. Né? O que está sendo discutido lá nos Estados Unidos agora, né, é o New Green Deal, né,
novo Green Deal verde, né? É um Green Deal que foi a política keynesiana do século passado, pós-guerra, antes da guerra, né? Entre guerra nos Estados Unidos, né? Só com a incorporação da agenda de sustentabilidade, né? Sobretudo de aquecimento global. Isso demanda, né, um esforço não só de governança dentro dos Estados Unidos, mas de governança global, né? Então, eu não acho que vai substituir, eu acho que vai complexificar os arranjos de governança para lidar com sustentabilidade e a área social, né? Eu escrevi um artigo rápido antes da posse do Biden, que eu discutia justamente os desafios do Biden e que estão relacionados justamente com a estruturação de governança para lidar com os problemas sociais, econômicos e de sustentabilidade. Daqui a pouco eu mando o link para vocês aí. Nasceu do mercado financeiro, e aí eu já ia complicar, então. Que deve ter a ver com a pressão dos shareholders, né, dos acionistas, né, pelas empresas terem responsabilidade sustentável, né, social e ambiental e etc. Mas é mais um ator, vocês veem? Isso é mais um ator dentro desse arranjo de governança, pressionando o Estado, né? No caso do Brasil, a gente está sofrendo muita pressão não só de países, né, mas empresas internacionais, multinacionais, né, para ter uma boa governança ambiental, né, justamente dentro dessa linhazinha aí. Parece que sim, né? Parece que o multilateralismo, né, a governança global, vai voltar a ser agenda, né, diferente do unilateralismo dos Estados Unidos, do governo Trump, perdão, da administração Trump. Então, vamos lá, para reforçar um pouco os conceitos, né? Então, governança, né, mais um conceito de governança, são justamente os arranjos, ou seja, as regras, os atores envolvidos, as arenas decisórias, né, que condicionam como as políticas públicas vão ser implementadas, formuladas e avaliadas também. Isso é diferente de governabilidade, pessoal. O conceito de governabilidade a governabilidade são as condições políticas para que a política pública seja formulada, implementada e avaliada, né? Então, ela precede, né, ou é concomitante, em paralelo, o conceito de governança, né? Vou dar um exemplo muito atual, né, que a gente está em debate diário aqui no Brasil, que é o novo auxílio emergencial. Aqui no Brasil, nos Estados Unidos também, né, com o estímulo do Trump, do Biden, um novo estímulo de 2 trilhões, 1 trilhão e tanto lá, e aqui é o auxílio emergencial, revigorado, né? O auxílio emergencial, ele pressupõe um arranjo de governança, quem vai implementar, quem vai formular, quem vai monitorar, quem vai controlar a implementação, né? Você sabe que tem vários problemas, dada a sua magnitude, né, de milhões e milhões de pessoas atendidas e tal, né? Numa época de exceção, né, com mais isolamento, etc, etc. Mas a governabilidade seriam as condições políticas, que no caso atual é o debate na política, ou seja, na relação entre executivo e legislativo, de quem vai pagar a conta, da onde vai sair esses recursos, quais vão ser as contrapartidas do executivo, né? Então, assim, isso sendo estruturado e aprovado no Congresso Nacional e sancionado pelo presidente, né, essas regras, ou seja, as políticas públicas a serem implementadas, né, têm que ser conduzidas dentro do arranjo de governança, né? Se vocês lembrarem bem, né, a proposta original, um ano atrás, era de R$200. Né? Ou seja, o Poder Executivo, Guedes, junto com o presidente, foi lá e definiu que ia ser uma medida provisória definindo R$200 de auxílio, né? Isso foi para o Congresso Nacional e o Congresso Nacional majorou isso para R$600, não foi? Né? Então, assim, o Congresso Nacional criou condições e financiamento e endividamento, na verdade, né? E aumentou. O Executivo foi lá e implementou, né? E agora quer reimplementar, né? Reativar. Mas as constituições políticas foram construídas, ou seja, houve capacidade de aprovar essas decisões, tá? A gente está nesse momento agora. Vamos supor que, na segunda-feira, né, tem um colega colega do Snoopy aí, tá não consigo ver o nome, está com a mão levantada. Eu peço que
Daqui a pouco eu vou abrir para vocês falarem, mas eu peço que coloque a pergunta no chat, tá? Não sei quem é, porque eu não estou conseguindo visualizar o nome. Tá? Mas quem quiser fazer pergunta, faça no chat agora e depois a gente abre. Aí, vamos supor que o Congresso aprove, na terça-feira o presidente vai lá e sanciona. Qual é a próxima etapa desse? A política está formulada, a próxima etapa é o que? Implementar. Né? Vários atores vão ser acionados novamente. Caixa Econômica Federal, os CRAs, CREAs para fazer registro, né? O INSS, se for necessário, né? O próprio TCU e CGU vai controlar e monitorar, né? O Ministério da Economia, o Tesouro, né? vai gerar título para financiar isso, títulos públicos, etc., etc. Né? Mas a dimensão vai se olhar menos para a governabilidade, porque isso já está superado, em boa medida, e vai se olhar para a gestão. Né? Ou seja, como é que se implementa, como é que se operacionaliza essas decisões e orientações emanadas do projeto, da lei que virou, da lei do auxílio emergencial. Né? Então, a gestão difere-se da governança, né, nos seus conceitos mais clássicos, né, justamente que é a operacionalização das decisões tomadas no âmbito da governabilidade. Né? Quais são as estratégias? Como é que a gente vai mapear as famílias? Vai ser um aplicativo? Vai ser cadastro no CRAS, no Centro de Referência de Assistência Social? Né? O pagamento vai ser mensal? Quem vai receber primeiro? Então, tudo isso trafega no âmbito da governança, porque os atores vão estar lá decidindo isso, mas, sobretudo, na operacionalização da gestão. Fica um pouco mais claro, Edu, essa diferença? Né? Eu acho que esse conceito, a despeito da existência de outros conceitos de gestão, eu acho que eles ajudam. Então, não sei se tem mais pergunta aqui, vamos ver. Acho que não, né? So far, so good, né? Por enquanto está tranquilo. Então, assim, tanto no âmbito da gestão quanto da governança, sobretudo da governança, o avanço ou a eficácia, a efetividade, eficiência de uma política pública está muito condicionada à capacidade do Estado de não só formular, mas também de implementar essa política pública. Né? Então, os grandes desafios atuais, né, do Estado contemporâneo, né, é superar, né, aquela estratégia de século passado, de décadas atrás, né, onde o Estado era responsável por tudo. Né? Bastava o presidente definir que é preciso destinar R$400, R$600 para uma pessoa em situação de pobreza, né, um informal, que seja, na época da pandemia, que o próprio Ministério da Economia ia lá e fazia. Né? Mas, na prática, não funciona assim, pessoal. Por que não funciona assim? Porque praticamente nenhum órgão faz política pública sozinho. Né? Ou ele demanda outros órgãos, ou ele demanda outros agentes econômicos, ou ele demanda instituições de pesquisa, ou ele demanda cooperação da sociedade, né? Ou organizações da própria sociedade. Né? Então, a capacidade estatal, a capacidade da administração de fazer valer uma política como essa depende das condições de entrega, regulação, análise e coordenação. Tá? Então, vou fugir um pouco. Não sei se eu falo de pandemia, porque o negócio de pandemia ficou tão chato, né? A gente só fala de pandemia. Né? Mas vamos manter o auxílio emergencial que está na agenda, e aí fica mais fácil. O que seria uma capacidade de entrega do governo? É você fazer o benefício chegar na mão de quem precisa. Simples assim. A pessoa está lá e recebe o benefício. Tá? Se cadastra e recebe benefício. Isso é fácil, pessoal? Isso é fácil, o benefício assistencial como exemplo. Isso é muito difícil. Tá? Primeiro, por quê? Porque a gente não sabe quantos são os beneficiários. Quem são os beneficiários? Aonde estão os beneficiários? Né? Então, isso vai demandar... Eu lembro que um superintendente da Caixa, né, ele no começo, ano passado, ele estava dando resposta porque tinha um monte de gente que estava indo para a agência, estava indo para os CRAs, estava indo para o INSS, né,
Por quê? Porque o governo estava com dificuldade de entrega, né? É salutar o esforço que a Caixa fez. A Caixa bateu um recorde de bancarização no mundo, né? Fez inclusão bancária em um dia de milhões e milhões de pessoas. Isso é recorde, é uma inovação, referência internacional. Mas um monte de gente ficou de fora. Ou seja, essas pessoas não tiveram os benefícios recebidos, né? E foram para a rua atrás, aonde algum equipamento público, né? O que o governo teve que fazer? Eu lembro que esse superintendente da Caixa não entendeu porque as pessoas não tinham aplicativo, porque as pessoas não tinham pacote de dados. Gente, tem gente que não tem internet, tem gente que não tem celular, tem gente que não sabe nem o nome e tem gente que não tem CPF e nunca teve. Os tal dos invisíveis, né? Como é que você atinge essas pessoas? É via aplicativo da Caixa? Não. É via outras estruturas governamentais. É via associações de bairros, é via pastoral da terra na região rural, né? Então, você precisa, até mesmo para entregar uma política pública, que é um benefício supostamente simples do governo federal, né? Você precisa bancarizar, cadastrar e identificar essas pessoas, né? Isso demanda mais do que a ação pública de uma Caixa Econômica Federal. Demanda coordenação, comprometimento e cooperação de atores não só estatais, que acabei de mencionar outros da sociedade civil. Está clara essa ideia? Segundo tipo de capacidade, de regulação, né? E aqui não é só a regulação do setor privado, tá, pessoal? Tipo ANAC, Anatel, ANEL, não. É regulação também de fazer boas leis, né, pessoal? E de construir boas políticas públicas, né? Então, isso demanda um esforço muito grande de comprometimento e coordenação também, né? Inclusive com o setor privado, né? Então, assim, diferentes áreas de política pública, não basta só regular, né? Tem que regular, mas tem que avaliar se os bancos, por exemplo, o Banco Central, o que ele mais faz é regulação, além de política monetária, né? É importante o Banco Central dialogar constantemente com o sistema financeiro para entender quais são as situações do sistema financeiro, as dificuldades, as possibilidades, né? E a viabilidade de determinadas regulações. Isso demanda muito diálogo, isso demanda muita coordenação, tá? Para além da esfera governamental, para além da esfera pública. Terceiro, e tão importante quanto, né, o papel dos analistas, né, dos especialistas do governo, dos institutos de pesquisa, pessoal. Então, o que a gente mais tem feito ultimamente é ouvir na Globo News e nos fóruns governamentais epidemiologistas, não é isso? Especialistas, pesquisadores da Fiocruz, das universidades, né? Por quê? Porque eles conhecem do assunto de pandemia, eles entendem desse assunto, né? Quando a gente vai discutir respostas econômicas, a gente ouve economistas, pesquisadores, pessoal do mercado, né? Então, lá na Alemanha, por exemplo, que foi um caso de super sucesso de enfrentamento da pandemia no primeiro momento, agora, segunda onda, o bicho pegou para todo mundo, né? Mas no primeiro momento, a Alemanha foi o caso mais bem sucedido ano passado de enfrentamento, né? E o que era muito interessante na Alemanha é que todas as decisões da Angela Merkel, elas só eram tomadas em termos de lockdown, afastamento, abertura, etc., que são decisões de caráter regulatório, né? Elas só eram tomadas quando tinha consenso entre a Merkel e os 17 governadores. Tá? Olha a diferença disso para o caso americano. Tá? Tanto que a Alemanha, eu monitorava isso, até setembro, outubro, se eu não me engano, tinha tido 10 mil casos de morte. Agora está na faixa de uns 60 mil casos. Mas 10 mil casos de morte foi os Estados Unidos em 3, 4 dias. Tá? Então, até outubro, de março a outubro, a Alemanha conseguiu controlar muito bem. Por quê? Porque coordenou muito bem as ações. E tinha uma capacidade que direcionava as decisões da Merkel e dos governadores. Qual era a capacidade analítica? Além do consenso, a palavra, o veto, era dado para o Instituto Koch, que chama, tá? Tem um outro nome, Helmut Koch, alguma coisa assim. É um nome alemão, então não vou lembrar direito. Mas
O que é interessante lá? Os especialistas desse instituto, como se fosse uma Fiocruz da vida, né? Eles preparavam as notas técnicas lá e entregavam. Ó, aqui pode liberar. A região de Munique, da Bavária, está em pico, lockdown. A região lá de Hamburgo está mais tranquilo. Todas as decisões eram pautadas em ciência e informação desses experts de governo. Experts de problemas, né? Seja do governo ou fora do governo. Mas, nesse caso, era esse instituto. Então, as políticas públicas, e cada vez mais se ouvem, baseadas em evidências, tendem a ter maior capacidade de gerar efeitos positivos, ou seja, resultados esperados. E, por fim, a quarta capacidade, eu estou em 8h10, eu tinha me prometido de falar até umas 8h20. Tem mais alguma pergunta? Vamos ver. Aqui o Eduardo perguntou agora em usar fintechs para pagar a bolsa aos caminhoneiros. Mais um exemplo de parceria público-privado, né? Para lidar com o problema. Eu nem sabia que os caminhoneiros estavam para receber alguma coisa de benefício, mas você está dizendo, eu acredito, Edu. Mas é típico arranjo de parceria público-privada. E aí, o quarto e última capacidade para a gente entender governança é a coordenação, né? Eu tenho batido nessa tecla, né, sempre. Por quê, pessoal? Porque se a gente tem problemas complexos, vários atores, né, problemas que são cada vez mais interdependentes, né, a ideia de governança colaborativa demanda uma capacidade de coordenação, né? Ou seja, trabalhar juntos, cada um fazendo uma coisa, ou fazendo determinadas ações em parceria, tá? O governo federal compra a vacina, o governo estadual distribui a vacina e o governo municipal implementa a vacina, né? Seguindo um plano e uma lógica. Obviamente que coordenação e cooperação depende de boa comunicação, né? E a gente tem visto aí, hoje eu li uma matéria que dizia que tem 4.700 denúncias de fura-fila. Não sei se vocês viram essa matéria. A gente tem que, de vez em quando, tem que até parar de olhar o jornal, né? Porque é tanta matéria maluca, né? Muitas dessas... tanta matéria negativa, né? Mas é a realidade, né? Fazer o quê? O que é interessante desses fura-filas, que me chama a atenção, não é só a má-fé, né? Que tem muito, né? Mas, na minha opinião, tem muito má informação também, né? Muita baixa qualidade da informação, da comunicação. A pessoa vai lá, pega as vacinas, mas não sabe para quem aplicar, né? Então, eu vi uma secretária de saúde falando assim, eu recebi a vacina, não recebi mais nada de informação. Eu leio o jornal e está lá, profissional de saúde. Aí eles vacinaram personal trainer. Personal trainer é profissional de saúde? É profissional de saúde. Logicamente que os velhinhos de 90 anos deveriam ser mais priorizados. Mas no plano nacional não deixa isso claro. Então, além de ter um problema de coordenação, um problema de comunicação, né? A má comunicação, as mensagens que são passadas em diferentes esferas, né, elas sinalizam para mais cooperação ou para menos cooperação? Para menos, porque cada um faz o seu, né? Porque não há um entendimento muito claro de como isso deve ser feito, né? Então, coordenação é o que a gente brinca não, né? O que a gente fala no campo de política pública, que é o santo grau da política pública. Não existe praticamente nenhuma política pública que não tenha um mínimo de instrumento de coordenação, mesmo que seja dentro de um mesmo departamento, tá? Ou de uma diretoria. São poucas as políticas públicas, raríssimas políticas públicas, que conseguem negligenciar essa capacidade, né? Quanto mais complexa a política pública, maior a demanda por coordenação, tá? Esse é um ponto central. Então, se você quer avaliar ou analisar o funcionamento de um bom ou de um péssimo arranjo de governança de política pública, foque na coordenação, que você vai identificar o porquê que está dando certo ou porquê que está dando errado, tá? Então, um conceito de coordenação é o alinhamento intencional de tarefas e esforços de várias organizações e atores, né, para alcançar um objetivo
pré-definido. Objetivo esse que pode se alterar com o tempo, sem problema, né? Mas ele tende a ter um objetivo compartilhado, né? Resolver essa situação, né? Diminuir a violência, diminuir o desemprego, né? Aumentar o nível de escolaridade, erradicar uma doença e assim sucessivamente. Tem algumas questões aqui. Clarice perguntando se as demissões em massa estão atreladas à governança. Clarice, se a governança for diminuir o tamanho da organização, né, se essa for uma estratégia, né, de uma parceria público-privada ou de um desinvestimento de uma empresa pública, por exemplo, né, na verdade, não é uma estratégia de governança, é uma estratégia de gestão, na minha opinião, né? Você está diminuindo, por exemplo, o Banco do Brasil está com essa política agora de extinção de agências, né? Isso é uma estratégia de gestão, da operacionalização do dia a dia, menos do que governança, né? Capacidade de aplicar política pública eficácia esbarra na falta de qualificação nas atividades fins, a desinformação da população a respeito das funções do Estado, seus direitos e deveres, também, né? Mas também, né, a desinformação pode ser não da falta de conhecimento da população, mas da própria falta de orientação adequada, né? As pessoas não têm a comunicação adequada. Comunicação, pessoal, política de comunicação é uma base para a política eficaz, né? Seja para os órgãos públicos ou agentes econômicos, seja para a população, né? Regras de distanciamento, por exemplo. Quando elas são mal orientadas, ela acaba gerando aglomeração, por exemplo, né? Isso é ruim para a contaminação, né? Então, assim, a população tem parcela de responsabilidade, lógico, de seguir seus deveres e seus direitos e demandar seus direitos. Mas ela também, às vezes, é refém, digamos assim, de uma má estratégia de comunicação, né? As pessoas não têm informação do que como deve se comportar, né? Agora, eu vou responder mais um e depois a gente caminha, depois eu volto para responder. O Fabrício pergunta: tripartição de competências e instâncias, tripartição de competência em face à inclusão dos municípios no conceito de brasileiro de federação, um fator positivo ou negativo? Principalmente considerando as dificuldades de coordenação e comunicação. Essa é a pergunta de $1 milhão, Fabrício. Ótima pergunta também, né? Depois eu respondo, Janaína e Paulo, tá? Depois que eu terminar aqui. É uma premissa, no caso do Brasil, né, por conta do nosso tamanho, nosso nível de descentralização, né, a cooperação federativa, né, o federalismo cooperativo. Inclusive, na Constituição, no artigo 6º e no artigo 23, estabelece os direitos sociais e as competências comuns, né, entre governo federal, municipal e estadual, né? Em algumas áreas, em algumas políticas públicas, isso é bem estruturado, né? Como, por exemplo, a área da vacinação. Já lá na ENAP, na Escola Nacional de Administração Pública, eu já participei como julgador do Prêmio Inovação, né? Um ano em que a campanha nacional de vacinação para crianças até 5 anos, eu acho que foi premiada como a maior inovação de gestão do Brasil, na época, né? Isso no 2015, se eu não me engano, né? E qual é a base dessa política? Governança multinível, coordenação, cooperação e comunicação federativa, né? Agora, o exemplo que eu mencionei há pouco de... Assim, eu não quero ficar falando muito de vacina para não ficar chato, né? Mas ele é tão claro de que, nesse aspecto, a gente está capengando, né? É só ver que os prefeitos estão montando... Ontem, os prefeitos foram ao Supremo e estão formando um consórcio que é outro arranjo de governança, mais horizontal, né, entre iguais, né? Estão construindo um consórcio, que é um instrumento de governança, né, de arranjo de governança, né, para poder comprar vacina independente do plano nacional. Isso é um sinal de boa coordenação multinível ou de má coordenação multinível? Isso é um sinal de má coordenação multinível e uma sinalização de um esforço de coordenação horizontal entre as prefeituras para que eles comprem as vacinas e eles corram atrás. Então, num país como o nosso,
como a Alemanha, que é uma federação, como o México e como os Estados Unidos, quanto mais cooperação federativa, maior a probabilidade de dar certo a política pública, ela ser mais eficaz. Né? Quanto mais conflito, menor essa probabilidade no curto prazo. Então, a pergunta é fundamental. Mas, assim, não é fácil, né, pessoal? Porque tem fatores econômicos, fatores políticos por trás disso que acabam inviabilizando. Né? Mas a coordenação é o que dá coerência, né? Reduz redundância. A gente está vivendo agora uma fase de lacuna, né, pessoal? Isso é muito interessante, porque interessante e triste ao mesmo tempo. Né? Os Estados Unidos estavam penando para vacinar em janeiro, porque eles tinham a vacina e não tinham a expertise e o know-how. Por quê? Porque eles não fazem plano nacional de vacinação. Não, eles não têm o SUS para fazer isso. A gente tem o SUS, só que a gente não tem o que agora? A vacina. Né? Então, eles pegaram a estratégia e agora eles estão vacinando 2 milhões por dia. A gente está dando graças a Deus que essa semana vai chegar a 2 milhões para o Brasil inteiro. Sei lá por quanto tempo vai durar. Né? Então, assim, a má coordenação gera situações como essa. Redundância, lacuna, né? E, logicamente, ineficácia da política. Deixa eu ver como é que ele está de tempo. Eu acho que vou responder rapidamente mais uma questão. Deixa eu ver se tem várias questões. Essa pergunta da China é muito interessante. Daqui a pouco eu vou nela. Deixa eu acelerar aqui, em 10 minutinhos eu fecho a apresentação e aí a gente passa para as respostas, beleza? A coordenação pode ser horizontal, acabei de mencionar consórcios municipais entre estados, pode ser vertical, governo federal, né, estadual e municipal, né? E pode ser intraorganizacional, né, o governo atuando como um colega perguntou sobre as PPPs, né, ela é claramente uma coordenação para fora entre Estado e atores do setor público e privado. Tá? Então, assim, não existe o melhor desenho de governança, pessoal. Vão existir centenas, dezenas de configurações de coordenação dentro desses arranjos, que pode ser vertical, horizontal, interorganizacional ou para fora do governo, tá? Não estatal. Passando bem rápido aqui. E isso vai gerar essas configurações possíveis. Né? Então, vou dar exemplo da política de nível superior no Brasil, educação superior no Brasil. O Estado entrega a política de educação superior? Entrega, né? O UNB, USP, né? É o Estado entregando essa política. Né? Pode ser feito pelo mercado? Pode. Que CEUB, quem é de Brasília? CEUB, quem é do Rio, Estácio, né? Só que isso quer dizer que o Estado não é responsável? O Estado, como é um bem público, uma externalidade positiva, né? O Estado regula. Né? O Estado pode criar um ProUni, que é uma política pública que se encaixa perfeitamente nessa governança de mercado. Ele não obriga as universidades a dar bolsa, mas ele cria um programa que incentiva com subsídios fiscais que as universidades privadas dê bolsas aos universitários de baixa renda. Não é isso? Pode ser feito em rede, o que mais tem atividades. O próprio Conselho Nacional de Educação é uma instância de governança em rede, que tem setor privado, sociedade civil e governo federal. Né? E também você pode ter universidades comunitárias, por exemplo, o Sul tem muito. Né? Então, essas configurações vão pautar como a política pública vai ser implementada, formulada e avaliada. Eu vou passar rápido, porque eu acho que vocês têm bastante perguntas, né? Mas esse é outro relatório do Banco Mundial, que eu também recomendo bastante, que é feito para países em desenvolvimento, né? Que vai discutir o papel da coordenação para melhorar o desempenho e inovar em países em desenvolvimento, tipo o Brasil. Tem vários casos, acho que tem uns 3 casos do Brasil, tá, pessoal, nesse relatório. Né? É muito legal esse relatório. E esse relatório, remetendo àquela discussão original que eu tinha trazido para vocês, de boa governança, de recomendação, de receita de bolo, etc., né? O Banco Mundial, em determinado momento desse relatório, diz o seguinte: receitas prontas, soluções prontas para problemas complexos e diferentes não é o caminho.
mas existem algumas orientações que podem ser seguidas, né? E aí ele elenca um monte de orientação, né, que vão ajudar na construção de boa coordenação. Tá? Eu vou passar por aqui, porque eu já mencionei bastante isso aqui, né? Ou seja, má coordenação normalmente, né, é impactado por dados imprecisos, decisões sem coerência e avaliação de custo, duplicidade de esforços, vários atores, várias agências, cada um fazendo o seu, né, sobreposição, que a gente chama de overlapping, né, sobreposição de coordenação. Né? Isso acaba gerando baixa ineficácia da política, ou seja, a política não chega na gente, ou ela é muito custosa, né, ou ela chega em quem não deve, e assim sucessivamente. Né? E aí eles passam e dão um conjunto de, que eu não vou me ater aqui, mas um conjunto de orientações, né, que ajudam na construção de um bom arranjo de governança baseado em coordenação, cooperação e comprometimento. Né? E aí, esse conjunto aqui, mas eu acho que já vai dar 8h25, eu queria ouvir mais vocês. Né? Mas está tudo nesse relatório, aqui na apresentação está traduzido. Né? Mas o ponto central é o seguinte, é valorizar boas lideranças para que eles tenham condições, né, de coordenar, articular e gerar consenso e cooperação na política pública. Né? Enquanto que, né, sobreposição, baixo grau de accountability, né, ficar criando mecanismos novos e novas políticas e não ver o que já está feito, de que foi feito. Né? Eu costumo sempre orientar, quando me chamam para dar workshop de grandes projetos, né, como foi agora o Plano Nacional de Modernização do Estado, que foi um decreto aprovado aí agora, semana passada, se não me engano, que está muito bem estruturado. Eu fui dar uma oficina lá na ENAP para essa galera que construiu. E minha maior dica era o seguinte, não minha, né, mas da literatura de coordenação e governança, é menos é mais. Tá? Ao invés de querer resolver tudo com um decreto, né, ou com uma portaria, ou com uma medida provisória, né, vá olhando para os problemas, identificando os gargalos de governança, de coordenação e cooperação, né, e ataque eles, na medida que isso vai sendo positivo, os resultados vão trazendo entregas positivas, segue para outros problemas e vai assim, você vai resolvendo muito mais do que querer abraçar o mundo e resolver todos os problemas numa única tacada, né? Porque isso é simplesmente inviável, porque o governo é um universo. Então, pessoal, eu falei muito, já estou sem voz aqui, né? Então eu vou para a resposta, depois a gente abre a palavra para vocês, né? Mas o meu esforço aqui foi justamente de trazer esses conceitos. O que é governança, sua diferença, o que são governanças, né? Melhor dizendo, suas diferenças em relação ao conceito de gestão e governabilidade, a despeito de sobreposição, a importância de se pensar em capacidade estatal. Né? Porque, mais uma vez, o que um bom desenho de governança, um bom arranjo de governança, ele normalmente não dá certo, porque aquelas 4 capacidades administrativas são carentes em determinados níveis de governo. Né? É olhar para a governança, mas olhar também para a capacidade estatal, e a principal dela é a capacidade de coordenação, sobretudo em questões altamente complexas e em realidades político-administrativas repletas de atores governamentais e não governamentais, né, com interesses e visões e perspectivas diferentes, como é o caso brasileiro em várias áreas de política pública. Ufa, vamos lá? Aí eu vou tentar responder as perguntas, aí depois eu vou abrir. Aí, aqueles que forem perguntar e quiserem botar a mãozinha, eu abro o microfone, beleza? Vamos lá. Perguntas aqui do chat. Cadê o chat, gente? Que eu não consigo visualizar o chat. Agora, foi lá. Vamos lá. Eu tinha parado na pergunta do Fabrício, ótima pergunta. Janaína. A Janaína também gostou muito da pergunta do Fabrício, tanto que ela reforçou o elogio. Essa secretaria que vacinou fora do PNI não foi mal orientada pelo governo? Pode ser. Né? Eu acredito que sim. Isso é muito comum, não só nessa discussão de vacina, tá, Janaína? Em várias áreas de política pública, né? A comunicação chega e é meio um telefone sem fio se ela não for enfatizada, entendeu? Não basta apenas... ainda mais nos rincões do Brasil, né? Onde você tem a dificuldade de acesso à informação, e níveis muito distintos de capacidade
cognitiva, profissional da burocracia lá na ponta, né? Então é importante não só comunicar, mas também capacitar, orientar e monitorar. O Paulo comentou que tem em mente que mesmo jogos que hoje estão patinando na gestão da crise sanitária, com a HN1, então, a HN1 foi um exemplo, vacinamos 80 milhões de pessoas rapidamente, né? Justamente porque houve um esforço de coordenação, vocês lembrarem, acho que o povo, quando lembra disso, lembra aquela imagem do Serra, que era governador de São Paulo, vacinando Lula, que era o presidente da República, né? Aquilo ali, embora eles fossem adversários políticos, né? Que era uma clara demonstração de cooperação e comprometimento entre eles, com um objetivo comum, que era evitar a pandemia, uma epidemia na época de H1N1. Né? Então, esse é um ótimo exemplo. Né? Falhas de gestão apenas a má gestão na área de comunicação? Com certeza não, mas é um dos tripés, tá, Paulo? É um dos fatores que impedem, numa configuração federativa como a nossa, né? E complexa também, né? Uma má comunicação pode evitar bons resultados de coordenação. Marcelo comenta sobre os consórcios estaduais, uma boa prática, com certeza, Marcelo, isso aí, o consórcio Nordeste, por exemplo, né, tem tido resultados bastante interessantes, né, na construção de arranjos de governança, né, não só para lidar com a pandemia, para discutir infraestrutura e outras áreas, né, é um bom esforço, né, ele é digamos que ele é chamado de um instrumento de coordenação horizontal, porque os estados são parceiros, né. O Eduardo pergunta sobre a governança multinível na China. A China, por incrível que pareça, embora seja um governo autoritário de um partido central único, né? A China é mais descentralizada que qualquer outro país no mundo, né? Porque 80% dos recursos orçamentários são coletados e implementados em nível municipal. Isso é o melhor instrumento de mensuração de descentralização. Né? Então, mesmo não sendo uma democracia, eles têm arranjos de descentralização muito fortes. E a grande maioria das políticas públicas são replicadas nas províncias, né? E, embora hajam decisões transversais, de cima para baixo, lá de Beijing, né? De Pequim, né? A China, por incrível que pareça, é uma das nações mais descentralizadas no mundo. Né? E tem vários exemplos de boa política de governança multinível. Né? A gestão deles, de gestão de desempenho, por exemplo, é muito dura, né? Muito mais que a nossa, por exemplo, que a gente pouco mensura indicador de desempenho. O pessoal não está parando de vir pergunta. Eu vou responder mais uma e depois eu passo para o colega aqui, que eu não consigo identificar o nome, mas é o colega do Snoop, tá? Aí eu abro o microfone dele. Vamos lá, vou responder a pergunta do Marcelo e depois eu volto para a pergunta do Alberto. Como você vê hoje a maturidade da prática de formação? Ah, não, isso já foi perguntado. Né? Acho que eu já respondi acima, né? A formação de consórcios estaduais. Né? É a mesma pergunta. Né? Demanda muita coordenação, né? Ainda mais, por exemplo, na área de mobilidade, de transporte, né? Rodovias que passam os estados, né? BRs que passam os estados, etc. Né? Ou as rodovias estaduais, ou problemas de violência pública, né? De criminalidade também. Né? Então, são muito bem-vindos esses tipos de esforço. Né? Eu vou passar aqui para o colega que está pedindo já a palavra há um tempo. Isso, já desmutou, pode falar. Se identifique, por favor. Boa noite, professor. Meu nome é Dixon Alexandre João. Eu não sei porque que só está aparecendo o Snoopy. Se calhar é por causa da imagem. Ô, Dixon, sua câmera está fechada? E aí aparece a imagem do Snoopy. E o Snoopy está meio nervoso aqui, fiquei até um pouco assustado aqui com o Snoopy. Não, primeiramente pedir imensas desculpas. Eu sou angolano. E a esta hora em Angola já são meia-noite. Que legal. Pô, que legal que tu está sendo internacional. Seja bem-vindo. Muito obrigado, professor. Já são meia-noite e eu estou no quarto, então preferi desligar a câmera. Fique à vontade, Dixon. A esposa está ao lado. Pois, eu tinha feito uma questão, mas depois perdi a conexão e eu volto a fazê-la. Nós estamos a falar de governança no contexto mais abrangente, mas na fase conceptual. E um dos elementos que nós analisamos muito é a governança corporativa. Se calhar vamos ter com a outra professora. Mas eu estive agora a fazer um toque com meus botões
e questionava o seguinte: se tivéssemos que olhar para um governo, porque a realidade africana é diferente, mas para um governo, e tivéssemos que propor um sistema de governança corporativa, não no caso do Brasil, porque é descentralizado, o que o professor propunha? Seria uma governança corporativa no sistema anglo-saxônico ou no sistema nipônico? Não sei se estou a ir um pouco na lógica. Porque nota-se que os governos, principalmente no meu caso, que é em África, a visão de governança não funciona porque não há uma gestão, tendo em conta essa separação que o professor fez de gestão, mas não há uma governança, que é o termo correto, dirigida para os stakeholders. Os stakeholders não são tidos nem achados. Os governantes fazem a sua governança de modo a se manter no poder e apenas para satisfazer os seus interesses. Se tivéssemos que olhar para propor um sistema de governança, olhando para a governança corporativa, será que podíamos olhar para esses dois moldes, para o sistema anglo-saxônico ou o sistema nipônico? Não sei se me fiz entender. Ótimo, Dixon. Obrigado aí pela sua participação internacional aí, ainda mais tornando esse webinar ainda mais importante, né? Ainda mais global, digamos assim. Obrigado. Assim, sua pergunta é muito interessante, Dixon, porque eu não sou familiarizado com o modelo de governança nipônico, né? Embora conheça um pouco mais da administração pública britânica, né? Mas eu acho que um aspecto fundamental para entender arranjos de governança, seja ela corporativa, seja ela pública, público-privada, etc., né? É que não tem modelos prontos e acabados, sabe, Dixon? Porque o que você menciona como um problema de governança, na verdade, lembra que eu mencionei que você tem dois pilares, o steering, né, de condução, de gestão, de direcionamento, e o de accountability, né? Se vocês têm em organizações públicas em Angola, e no Brasil a gente tem também dezenas, centenas de casos semelhantes de captura, vamos dizer assim, por alguns stakeholders de alguns arranjos de governança, né? O problema, né, não é um modelo pronto, o problema é que esses arranjos estão capenga, né? Eles podem até ter boa gestão, mas eles não têm um grau de accountability compatível com a democracia, né? Ou seja, ele é capturado por determinados atores, né? Então, eu sou muito cético quanto à propagação de modelos prontos de governança. Eu acho que precisa ser feito, né, é identificar. Vou dar um exemplo aqui. No Brasil, a gente teve um problema muito sério durante vários anos, vários governos, né, com um modelo corporativo de governança da Petrobras. Tá? A Petrobras, você deve conhecer, né, porque até já atua bastante em Angola, é a nossa maior empresa pública, né, nosso orgulho nacional, né, que é a empresa de petróleo do Brasil, né? E durante muitos anos, né, talvez várias décadas, né, tinham que depois ficou descoberto como um petrolão, né, um problema gravíssimo de corrupção, né? Aí o que aconteceu durante as operações que identificaram esse problema de governança? Porque a empresa era super bem gerida, né? Estava voando em termos de superávit, etc. Estava se internacionalizando, não tinha problema de gestão, tinha problema de accountability, de responsabilidade, de represtação de contas, né? E aí uma das razões, trazendo para o caso é que o conselho diretor da Petrobras, cada diretoria era um feudo. Tá? Então, a regra da Petrobras era o seguinte: se eu era diretor internacional e decidia comprar uma refinaria lá na Angola, vamos supor, né, bastava que os diretores concordassem. Tá? Eu estou simplificando só para responder a você. Bastasse que os diretores concordassem, mas nenhum diretor era responsabilizado sem ser o diretor responsável. Tá? Isso é claramente um baixo grau de accountability. Aí o que acontecia? Cada diretor tinha suas decisões, cada um tinha o seu feudo, e eles não eram responsáveis por isso. Isso abriu um espaço muito grande para a prática de corrupção. Como é que se alterou isso? Se decidiu que toda decisão de diretoria, todos os diretores passavam a ter o CPF, a ser responsável pelas decisões. E aí o que aconteceu? Nenhum diretor passa a tomar decisão de outra diretoria se ele não tiver certeza que essa é uma decisão correta, bem intencionada e proba. Então, assim,
Isso é uma regra de governança, sabe, Dixon? Que foi durante muito tempo vigente aqui no modelo brasileiro. Se alterou essa regra, se melhorou e se aumentou o grau de accountability da Petrobras. Então, assim, as questões são muito mais individualizadas, né, e precisam ser analisadas cada caso do que simplesmente reproduzir o que dá certo lá no Japão, por exemplo. Mais interessante, talvez, seja olhar para uma boa empresa ou para uma boa empresa pública no Japão e entender quais são as regras decisórias lá. Como é que é o grau de accountability deles? Porque a gente sabe, né, que lá no Japão, se alguém é pego com corrupção, tem pessoas que até dão tiro na cabeça. Né? Isso não é recomendável, não. Né? Mas isso indica um alto grau de accountability. Então, assim, tomar mais cuidado com reprodução isomórfica, como a gente chama, né? Sem crítica e sem entendimento da realidade, como solução ou panaceia para todos os problemas de governança. Né? É melhor analisar aonde a gente está errando, aonde pode ser aprimorado, e aí sim fazer, propagar, ou pelo menos recomendar boas práticas. Né? Dá uma olhada na minha apresentação, Dixon, que no final tem o que dá certo e o que não dá certo em coordenação. Né? Isso é muito mais interessante do que reproduzir modelos prontos de governança. Eu espero ter respondido, porque sua pergunta, de fato, era muito boa. Beleza? Vou voltar para o chat, então, pessoal. Quanto tempo a gente tem, Ju? Professor, por volta de 20 minutos. Não muito tempo. Vamos lá. Eu parei na pergunta, eu acho que do Alberto aqui. Pessoal, obrigado aí, vocês vão me deixar rouco mesmo, porque eu já estou sem voz e vocês fazem muita pergunta, mas acho que isso faz parte do processo. Vamos lá. Alberto, até hoje existe mau entendimento sobre os 14% previdenciário de servidor público. As informações cruzadas se encaixam na responsabilidade de qual conceito? Governança ou gestão? E até que ponto realmente se impacta um governo? Eu também não sei, Alberto, para ser sincero. Né? Eu acho que se impacta muito no nosso bolso, né? Porque eu mesmo tive um aumento da alíquota recentemente aí para mais de 14%, que eu não fiquei nem nada satisfeito. Eu acho que impactou positivamente para o governo, né? Mas para a gente não foi muito legal, não, né? Porque diminuiu o nosso salário, né? Mas deixa eu tentar entender um pouco essas perguntas. Cadê você, Alberto? Porque aí você pode explicar um pouco mais essa pergunta, que para mim não ficou muito clara. Ela está muito complexa. Levante a sua mãozinha aí, por favor. Josmar, o tema de responsabilidade compartilhada legalmente entre entes estatais, ensino fundamental, dificulta a governança e a produção de resultados? Não necessariamente, Josmar. Boa pergunta. Né? Por exemplo, no ensino fundamental, né, é um típico caso de federalismo cooperativo, né, onde na Constituição, isso aí a PEC emergencial agora está sendo bastante criticada justamente por isso, né, a Federação dos Prefeitos também está preocupada com isso, porque propõe a desvinculação dos mínimos constitucionais na educação e saúde, por exemplo. Né. Tem a sua justificativa de dar maior flexibilidade, mas isso gera um risco muito grande de diminuir o financiamento da educação no nível municipal e estadual. Né? Então, na verdade, essa responsabilidade compartilhada, desde a Constituição, é um dos fatores determinantes do sucesso, pelo menos parte do sucesso que a gente alcançou, por exemplo, no acesso e na alfabetização de crianças e adolescentes no Brasil nos últimas décadas. Então, eu acho que, de fato, isso não dificulta. Na prática, isso impõe regras para que o prefeito, o governador invistam e atuem na área. Um conceito bastante crescente é a geração de valor público, cadeia de valor. Você acredita que o esclarecimento trazido por essa ferramenta contribui com a governança pública? Marcelo, ótima pergunta. Valor público, já há algumas décadas, também virou tema da moda, tá? Virou conceito da moda. Valor público é um resultado esperado, tá? Por uma política pública, por uma inovação no setor público. Né? Então, um valor público na educação, por exemplo, é o acesso universal. Isso é um valor, né? Toda criança na escola.
Outro valor público é a melhoria da qualidade das notas da criança da escola, né? Então, o valor público nada mais é do que resultados que as políticas públicas podem gerar. Políticas públicas essas que não necessariamente são executadas exclusivamente pelo governo. Podem ser feitas em parceria público-privada, podem ser feitas por organizações da sociedade, né? Então, transparência é um valor público, participação social é um valor público, engajamento social é um valor público, né? Então, o valor público, na verdade, é o objetivo que é ser alcançado. Voltando para o conceito de coordenação que eu coloquei aqui, né? Ou seja, a conjunção de um alinhamento de esforços de atores estatais ou não estatais para chegar no objetivo comum. O objetivo é valor público, mas ele pode ser materializado, como salvar vidas, né? Erradicar a pólio, tudo isso é valor público. Então, o valor público é o resultado do processo, e o processo é a construção e o funcionamento de um bom arranjo de governança. Então, são conceitos muito correlatos, digamos assim. Governança sem processos definidos, né? Difícil, né, Marisa? Normalmente, esses processos, eles precisam ser... Eles não são estáticos, tá? Mas eles... Por exemplo, nível de responsabilidade... Quem faz o quê? Né? É uma estratégia de você... É um processo de responsabilização para evitar sobreposição de ações ou para evitar outra tensão da coordenação, que é a lacuna de coordenação, né? Então, é verdade, esses processos, num arranjo sofisticado de coordenação, ele não é só pré-definido, como ele tende a melhorar e mudar com o tempo. Isso é bom que aconteça. Aqui, ó, se eu mostrar para vocês aqui no slide anterior, vocês estão enxergando ainda os slides? Aqui, ó, mecanismos de coordenação flexível e adaptado funcionam melhor do que rígidos e prescritivos. Isso é justamente processos de coordenação que se adaptam bem no tempo, né? Surge nova tecnologia, surgem novos atores, etc., né? Novos know-hows, né? E aí você adapta os processos, né? Isso não quer dizer que eles precisam ser parados no tempo ou escrito em pedra, digamos assim. Alguém tinha levantado a mão. Eu acho que foi a Ana Paula. Cadê a Ana Paula? Ana Paula, quer falar? Levanta a mão de novo aí, por favor. Enquanto a Ana Paula... Aí, o Sérgio está querendo falar, então. Vamos lá, Sérgio. Boa noite. Boa noite, professor. A gente estava falando de estatal, né? Estava dando exemplo da Petrobras, e a gente, em 2016, foi aprovada aquela lei lá das estatais, né? Que seria, de certa forma, levar um pouco de governança da forma como são escolhidas os gestores das estatais. E aí, a gente se depara com a situação que a lei foi aprovada em 2016, mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma possível mudança do presidente da Petrobras, e que foge um pouco da regra lá. Por exemplo, precisava ser uma pessoa que tivesse 10 anos de experiência em uma petrolífera, ou uma pessoa que tivesse 10 anos de experiência em gestão de grandes empresas. E o candidato, no caso, não se enquadra em nenhum desses dois casos. Então, fica parecendo aquelas leis que não pegam no Brasil, né? E como você vê esse tipo de situação? Assim, pega ou não pega uma lei como essa? Se a gente tem ali deveria ter um mínimo de governança, mas no fim parece que não vai para frente no Brasil essas coisas, né? E aí parece que tudo vai para água abaixo. Eu sou menos assim, pessimista, né? Porque eu não conheço o general que vai ser indicado aí. Espero que ele seja bom, né? Até porque eu tenho muita ação da Petrobras, então quero que a ação seja muito bem, porque eu acabei de comprar um monte de ação da Petrobras, a Petrobras vai e cai, né? Não um monte, mas eu comprei algumas ações, né? Mas assim, Sérgio, eu acho que por trás da sua pergunta, independente desse caso específico, que eu não vou avaliar porque eu não conheço o general, eu imagino que deve ser bem preparado, acho que ele é presidente do Itaipu, né? Mas o que eu acho interessante dessa legislação de governança das estatais, né, é que ela sofre do mesmo problema de outras normatizações que colocam
diversas organizações diferentes no mesmo bojo. Tá? A legislação, tem um departamento de estatais aqui no governo federal, está no Ministério da Economia, que ele criou um indicador para mensurar quantas estatais tinham nível de alto grau de governança, né? Governança essa associada às normativas dessa lei, tá? Que foi uma tentativa de resposta a problemas de accountability das estatais, né? Nas últimas décadas, principalmente. Né? Aí o que aconteceu com esse índice, Sérgio? Quem tirou nota 100 nesse índice? A Petrobras. Né? Por quê? Porque a Petrobras é tão rica, que ela criou uma diretoria de governança. Né? Então, ela faz excelente atendimento aos requisitos da legislação. Né? Enquanto que teve um hospital público, que é um estatal, tirou 0. Por quê? Porque o hospital não tem conselho administrativo, e conselho de acionista. O hospital não precisa ter conselho de acionista, porque ninguém quer ser acionista de hospital público, né? Só dá prejuízo, né? Então, assim, eu acho que eu fico menos preocupado com essas normas que servem para tudo, eu fico mais preocupado com essas normas que servem para tudo e bota todo mundo dentro, né? Uma Petrobras, uma Eletrobras e um hospital público, né? Ele acaba ajudando muito, ele prejudica esse hospital demais. Né? Prejudica muito mais esse hospital, porque o hospital está com pouco recurso, tem que salvar vidas, e aí tem que ficar preocupado em criar conselhos, né? Para atender uma lei que foi feita para a Petrobras e para a Eletrobras e não para o hospital, porque não se adequa, são realidades completamente diferentes. Né? Então, assim, eu não vejo, eu não tenho problema, assim, não vejo com mais olhos. Provavelmente esse general eu já vi essa normativa, teve uma época que eu fiquei analisando essas regras, né? E essas regras de dirigentes de estatal são muito flexíveis. Né? Ele não precisa ser dirigente de uma empresa petrolífera, até porque só tem uma pública no Brasil. Né? Mas ele precisa ter experiência em gestão. E, com certeza, esse general aí vai ter décadas de experiência em gestão, porque chegou a ser general, etc. Né? Então, assim, eu acho que a gente precisa simplificar, não simplificar, mas eu acho que tem outras questões que precisam ser discutidas, né? Que me preocupam mais, que é justamente essa uniformização de normas que têm que ser seguidas por organizações altamente diferentes. Né? Por exemplo, a Embrapa é uma empresa pública, completamente diferente da Caixa. A gente tem que ter a mesma regra para a Embrapa e para a Caixa. A Petrobras é completamente diferente da EPL, que é empresa de pesquisa e logística, uma empresa de estudo. Né? Então, eu não vejo isso como um problema de governança. Esse tem um enfoque muito grande no controle. Então, se tem um problema, Sérgio, talvez tenha um excesso de preocupação com accountability no pilar da governança e um pouco menos com direcionamento e flexibilidade da gestão. Né? Isso é um dilema. Tá? Não existe receita. Um bom equilíbrio é o caminho. Espero ter te respondido mais a tua pergunta. Essas perguntas estão sendo muito boas, foi muito difícil de responder. Vamos lá, pessoal. A gente tem mais 10 minutos. Eu vou voltar. O Sérgio quer falar de novo? Está tranquilo, Sérgio? Não, tá tranquilo. Muito obrigado. Tá tranquilo. Essa tua pergunta aí, Sérgio, na verdade, dá uma nova conferência. Sim, não, entendo. É que realmente não é uma crítica ao general, ao conhecimento dele, pelo contrário, é que a lei ela é muito específica, né? De que precisa ter 10 anos de experiência em gestão de empresas, e ele tem 2 de Itaipu e tal. Não é uma crítica à pessoa em si, ao profissional em si. Talvez ele seja um excelente, mas foge da lei. Sérgio, depois dá uma olhada. Eu não estou com ela na cabeça, mas eu lembro que uma vez eu estava preenchendo isso com um amigo que é dirigente de estatal, e, cara, é cheio de possibilidades, sabe? Cheio de alternativas, né? Para compensar. Se pode ser empresa, mas pode ser órgão público, autarquia, etc. Talvez seja isso. Mas tudo bem. Mas é uma ótima pergunta. Vamos lá, eu parei em quem? Aqui, a Simone mencionou capacidade de comunicação como a 4ª capacidade. É uma boa pergunta, Simone. Eu tenho... isso aí são classificações, né, da literatura, né? Mas os estudos de implementação de política pública, lá da década de 70, nos Estados Unidos, principalmente, né, eles identificavam que os déficits de implementação das políticas
eram muito ocasionados por, primeiro, comunicação, segundo, coordenação e terceiro, cooperação. Né? Na verdade, são pilares que se complementam, sabe, Simone? Porque se você não... É só imaginar, por exemplo, eu gosto de fazer uma brincadeira com nossa relação familiar, eu tenho 2 filhas, né, pequenas, não mais pequenas, né, pré-adolescentes, né, pré-aborrecentes. Né? Política pública funciona da mesma forma. Se você se comunicar mal com os seus filhos, eles vão ser mal coordenados, por exemplo, em fazer os deveres de casa e, consequentemente, não vão cooperar com as suas demandas em casa, ou com as responsabilidades delas em casa, de arrumar o quarto, por exemplo. Política pública é a mesma coisa. Se você não se comunicar bem com quem tem que executar a política, eles vão fazer ações descoordenadas, né? Como da vacina em quem eles acham que é da área da saúde, porque não tem uma definição clara na comunicação de quem é da área da saúde. Né? Então, eles vão atuar descoordenadamente, cada posto de saúde do município faz o que entende, né? Isso vai gerar baixa cooperação com o que o governo federal achava que fosse fazer. Então, assim, a comunicação, na prática, ela não é uma quarta capacidade. Na minha opinião, ela é uma premissa de todas as capacidades. Capacidade de entrega, de regulação, de análise, né? Se comunicar bem com os experts de governo, né? E, sobretudo, de coordenação. Espero que tenha sido claro. E esse exemplo familiar, se você tiver filho, acho que você vai entender um pouco melhor. Problema de nomeação, coisa assim. Ana Paula, eu vou responder a Ana Paula, porque ela tinha levantado a mão. Né? Ainda temos problemas de governança na PET, considerando, inclusive, as interferências governamentais na estrutura atual? Com certeza. Acho que isso aí só reforça o que a gente tinha dito. Né? Deixa eu fiz a pergunta de 2 fatores. Excelente posição, não conhecia o professor, e também ricas. Deixa eu ver. O Paulo está perguntando. Obrigado, Rose, pelo elogio. Está acontecendo também. Eu vou pular da Petrobras, só para a gente diversificar, ver se tem alguma outra pergunta para eu... Aqui, 4 anos, tá. Vou responder a Sheila, tá? Só para fugir um pouco desse debate de Petrobras, para a gente não ficar muito na conjuntura e focar mais nos conceitos, né? Porque esse é meu objetivo aqui hoje. Tá? Eu peço licença para vocês para focar um pouco mais. Então, em outras coisas. Sheila, professor, o modelo de governança implica diretamente na governabilidade? Não, mas ele está totalmente afetado pelo nível de governabilidade de um determinado governo. Tá? O que eu quero dizer com isso? Um baixo grau de governança, de governabilidade, por exemplo, vai impactar no funcionamento do arranjo da governança. Vou dar um exemplo de um processo recente, que todo mundo lembra, né, porque todo mundo aqui não é tão jovem assim, do impeachment da presidente Dilma, né, em 2016, né, 15 e 16. Foi um processo, né, que durou mais de 1 ano. Né. Foi um processo que o sintoma principal dele, né, talvez a causa do impeachment, foi o baixo grau de condições políticas para implementar a agenda da presidente. Né? Ou seja, um baixo grau de governabilidade. Isso aconteceu também com Collor, acontece com diversos presidentes em momentos menos de ruptura, né? No caso brasileiro, chegou ao limite da ruptura institucional, que é um impeachment, né? Mas acontece em vários governos. Todos os presidentes passaram por dificuldades de governabilidade para implementar a sua agenda. Né? Por que isso é interessante para entender governança? Porque, vamos dar o exemplo da Dilma. O governo 1 da Dilma teve o PAC, teve o Brasil Sem Miséria, teve o Programa Brasil Maior de Política Industrial, macroprogramas de governança altamente complexos e transversais de política pública. Uns tiveram resultados melhor que o outro, mas, por exemplo, o Brasil Sem Miséria, a gente quase erradicou a miséria no Brasil, né? Então teve resultados positivos. O governo vivia numa lua de mel com o Congresso, né? Ou seja, tinha alto grau de governabilidade. Virou 2015, foi do céu ao inferno, né? Ou seja, o governo não aprovava mais nada. O governo tinha que ficar evitando o que eles chamavam de pauta-bomba, que era o presidente da Câmara, botando aumento de gastos e bloqueando a agenda do Executivo. Né?
Por que isso é importante? Porque quem trabalhou no governo federal naquela época, como eu trabalhei, eu era diretor do Ministério do Planejamento, né, a gente não fazia nada. A gente não conseguia fazer nada. Por quê? Porque a gente não tinha orçamento para nada. Nada era aprovado no Congresso. Né? Então, assim, isso não quer dizer que todos os arranjos de política pública de governança dependem da governabilidade. Não. Mas ter uma relação de baixa harmonia entre os poderes afeta o andamento de uma política pública. Tende a afetar, principalmente se essa política pública for prioritária para o presidente, tá? Ou para a presidente. Né? Então, são dimensões do polity, né? Do politics, da política nacional, do sistema político, que são interdependentes. Né? E isso não se restringe, pessoal, à relação executivo e legislativo. Tá? Vou dar um exemplo também bastante atual. Né? O decreto das armas, aí, que foi aprovado há semanas atrás. Né? O decreto das armas é uma regra criada pelo presidente, em função do seu compromisso armamentista, né, de campanha, que ele tem seguido à risca, né, com a sua base eleitoral. Né? É um decreto convergente com a promessa de campanha dele, né, mas que vai impactar no arranjo de governança de venda de arma, de regulação de arma, né, de desarmamento ou armamento da população. Né? Mas por que a governabilidade é uma dimensão importante? Porque esse decreto está sendo questionado não só no Congresso Nacional, como no Supremo. Né? Então, a relação de governabilidade, de construção política e de legitimidade e legalidade desse decreto tende a ser inviabilizado no judiciário. Né? Então, isso vai impactar ou não o arranjo de governança dessa política? Vai. Porque se o Supremo decidir que esse decreto é inconstitucional, o presidente tem que ter uma nova estratégia e que vai demandar condições políticas para aprovar ele em formato de projeto de lei ou medida provisória. Né? Então, a governabilidade, né, ela vai influenciar o quão um arranjo de governança pode avançar ou recuar numa determinada política pública, para o bem ou para o mal, sem fazer juízo de valor aqui, cabe cada um fazer o seu. Né? Mas é só reconhecer que a relação entre esses poderes, ou seja, a governabilidade, impacta no funcionamento de um arranjo de governança. Tá claro? Acho que quem me perguntou isso foi a Ana Paula. Foi a Ana Paula ou foi Sheila? Foi Sheila, perdão. Pessoal, Sheila diz que sim, eu tenho mais 1 minuto. Né? E assim, eu queria agradecer vocês. Deu tempo, Juliana? Assim, eu peço desculpa por não conseguir responder a tudo, mas ao mesmo tempo eu agradeço, porque eu mesmo não esperava que viesse tantas perguntas. Né? Tem mais umas 3 aqui que eu não respondi. Eu peço desculpa por não ter respondido, mas eu faço uma provocação para vocês. Né? Guardem essas perguntas e façam para os próximos professores. Acho que eles vão ficar felizes de responder. Vocês não ficam sem responder, sem resposta, né? E, ao mesmo tempo, os professores vão ter a oportunidade de complementar as minhas perguntas ou apresentar visões diferentes, né? Que a gente pensa diferente em alguns aspectos. Né? Mas, mais uma vez, agradecer Juliana, agradecer IDP, agradecer todos os participantes aqui. Você sabe quantas pessoas participaram, Juliana? Tivemos pico de 67 participantes. 67, numa quarta noite, acho que é um excelente quórum. Né? E, mais uma vez, recomendo a leitura do BAP, lá do IPEA, dos 2 relatórios do Banco Mundial que tem na minha apresentação, né? E outras publicações que vocês se interessarem. Eu lancei recentemente, bem em dezembro, um livro sobre reformas no Estado brasileiro. A gente lançou em dezembro. A gente vai até lançar na ENAP semana que vem, né, na calorada lá do mestrado. Eu sou professor do mestrado da ENAP também. E vamos lançar também no IDP, provavelmente em abril. Né? Eu vou botar o link do livro para quem se interessar em reformas administrativas, né, aqui no chat. Né? Para vocês que estão estudando, eu imagino que vocês são estudiosos e interessados nesse assunto. Né? Então, quem se interessar, segue o link de mais uma publicação. Né? E dizer que o IDP tem vários mestrados, né, e até doutorado, mas tem um mestrado em administração pública, além dos MBAs, né, mestrado em administração pública com vários professores bem melhores do que eu, assim. Então,
eu recomendo também e convido vocês a pesquisar lá no site e avançar nos estudos, porque a gente precisa cada vez mais de servidores públicos engajados, motivados e principalmente com bastante capacidade analítica de entrega e de coordenação. Então, sucesso para vocês nesse curso e obrigado mais uma vez, pessoal.